Sr. Presidente, gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Jaime Melo Batista, Presidente do Conselho Diretivo da ERSAR, assim como o Dr. Carlos Pereira, vogal desse mesmo Conselho Diretivo, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui nesta Comissão a partilhar connosco as vossas reflexões sobre esta matéria. Estamos a discutir um pacote legislativo apresentado pelo Governo, a proposta de Lei 123, assim como a proposta de Lei 125, que altera os estatutos da ERSAR. E com este pacote legislativo, em nossa opinião, o que o Governo e a maioria que o suporta, a PSD e CDS, pretendem é eliminar os últimos obstáculos que impedem o controle total por entidades privadas dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos. Com estas alterações legislativas, aliadas ao processo que o Governo anunciou pretender implementar de verticalização dos sistemas e a fusão dos sistemas multimunicipais, integrando neles os sistemas em baixa, o que o Governo pretende é, e insisto, a concretização de uma política de privatização dos serviços de águas e resíduos, culminando, aliás, um processo que se desenrola desde 1993 e gradualmente executado por sucessivos governos, começando pelo governo PSD de Cavaco Silva e continuando nos governos de PS Guterres e de José Sócrates. O Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial, logo de princípio, que a ERSAR é agnóstica relativamente aos modelos de gestão dos serviços. Mas, com certeza, o Sr. Presidente terá uma opinião sobre os modelos e, nomeadamente, sobre a intenção do Governo de privatizar os serviços de águas e resíduos sobre a forma de concessão e subconcessão. E o que eu gostava de pedir era exatamente que partilhasse connosco, com a experiência que tem no setor, a sua opinião sobre esta intenção do Governo, até porque o Governo tenta passar a ideia, neste e noutros setores em que procede a privatizações, que não há alternativa e que, se não se proceder a uma privatização do setor, nos moldes em que o Governo pretende, isso significará a ruptura do sistema a prazo. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, sendo um conhecedor desta matéria. Relativamente às políticas seguidas nos últimos 20 anos no setor da água, entendemos que estas políticas têm sido orientadas para a criação de um mercado de água, em que a água já não é vista como um bem essencial à vida, mas sim como uma mercadoria. Neste processo de mercantilização da água, passou a ser possível a intervenção de capitais privados na gestão dos serviços de água e saneamento sob a forma de concessões ou gestão delegada. Os privados, obviamente, gerem os serviços de água, não na ótica de prestação de um serviço público, mas sim na ótica da obtenção de lucro, como é natural para operadores privados. Isto significa a imposição de um conjunto crescente de taxas e encargos sobre os usos da água, em particular sobre o consumo doméstico, por forma ou com vista a recuperar integralmente os custos do serviço e também a remunerar o capital privado. Além disso, e como sabemos, nos contratos que têm sido assinados por esse país fora, regra geral, ou como norma, não é transferido qualquer risco para os privados, sendo-lhes garantida, quaisquer que sejam as circunstâncias, elevados lucros. Acresce ainda que os privados adotam uma estratégia de curto prazo, visando maximizar os lucros imediatos, o que colide, em nossa opinião, com a visão a longo prazo que deve orientar a política de conservação e proteção da água. Quanto aos sistemas multimunicipais, o modelo multimunicipal nos últimos 20 anos assumiu-se, em nossa opinião, como um instrumento de expropriação de competências autárquicas, afastou os serviços das populações, transferindo-os para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão marcadamente empresarial, orientada para a obtenção de resultados económico-financeiros. Deste modelo resultaram maiores dificuldades para os municípios aderentes, que se viram confrontados com preços impostos unilateralmente cada vez mais elevados e com a exigência de caudais mínimos obrigatórios muito acima das suas necessidades reais. Nós, PCP, como com certeza sabe, opomos-nos frontalmente ao processo de privatização dos serviços de água e resíduos, tendo inclusivamente apresentado aqui na Assembleia da República, em janeiro, um projeto de lei que vedava às empresas privadas o acesso às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Este projeto de lei já foi discutido e votado na Assembleia da República no passado dia 25 de janeiro e, infelizmente, na nossa ótica, foi rejeitado com os votos conjugados do PSD, PS e CDS. Quanto à proposta do Governo de transformação da ERSAR num organismo regulador independente,
E nós entendemos que isto se enquadra claramente numa estratégia de governo de privatização, com vista a garantir no futuro que o negócio da água seja o negócio, e friso, o negócio da água seja um negócio lucrativo para os privados. Portanto, olhando para outros setores em que se procederam no passado a privatizações, o que nós vimos foi que os organismos reguladores, supostamente independentes, após os processos de privatização, acabaram gradualmente por ser capturados pelos interesses económicos que visavam regular. E receamos que no futuro, no setor das águas e serviços, se o Governo conseguir concretizar este processo de privatização, que ainda não é líquido para nós, que, consumado esse processo de privatização, que no futuro a entidade independente, ou dita independente, venha a ser capturada por esses interesses económicos, defendendo mais os interesses das empresas privadas que operam no setor do que os interesses dos consumidores. E eu gostaria também de ouvir, obviamente, a sua opinião sobre esta questão. Por fim, e para finalizar, relativamente às competências para fixar as tarifas, quer dos sistemas de titularidade estatal, quer para os sistemas de titularidade municipal, que referiu no início. E disse, e eu cito, com rigor tomei nota do que disse, referindo-se a esta possibilidade de intervenção na fixação de tarifas dos sistemas de titularidade municipal, disse a expressão, tirando espaço de liberdade ao órgão municipal. Estamos a falar de órgãos democraticamente eleitos, em que existem diversas forças políticas e representadas e que têm a capacidade democrática, a legitimidade democrática para fixar os preços. E o Sr. Presidente reconheceu com a sua expressão que se retira espaço de liberdade. E, portanto, o que eu lhe gostava de perguntar é, se desenvolvendo esta frase, esta ideia que expressou aqui, se não concorda que, ao retirar espaço de liberdade a órgãos democraticamente eleitos, os órgãos municipais que têm o direito de fixar essas tarifas, da forma que entenderem adequadas e respondendo perante os seus eleitores, se não considera que estamos perante uma violação do princípio da autonomia do poder local que se encontra consagrado na Constituição da República Portuguesa. E com esta pergunta termino. Muito obrigado.